Crescer ou parar de crescer? Até algum tempo atrás, essa era uma questão colocada para a Grande São Paulo. Hoje, já existe um certo consenso de que é preciso parar de crescer ou, pelo menos, crescer ordenadamente. Agora, como parar de crescer? Esse é um problema que nós vamos discutir nesse segundo programa da série Metrópolis. Semana passada, em seu programa de estreia, Metrópolis mostrou um bairro da cidade de São Paulo, que é o Jardim Damasceno, um bairro em vias de crescimento e que encontrou um obstáculo natural na Serra da Cantareira. E só, normalmente, esses obstáculos é que fazem essa cidade parar de crescer. Ali nós mostramos problemas de transporte, de habitação, de saneamento, de lazer. O Jardim Damasceno serve apenas como um exemplo de uma série de bairros desse complexo que é a Grande São Paulo, onde cada bairro penetra no bairro seguinte, onde cada cidade se confunde com a cidade mais próxima. Eu morava na Vila Penteado. Aluguel? É. Mas tinha água, tinha esgoto, tinha tudo? Não? Tinha tudo. E resolveu vir pra cá nesse... É, porque aqui, porque lá nós pagávamos aluguel, então resolvemos comprar terreno e construir a casa. Ele mesmo é que faz. Ao domingo, sábado, feriado, ele bate em um tijolo aí e levanta. Por causa de... Nem que não mijar tudo que não dá mesmo, né? Vamos fazer o quê? Ah, eu não constrói sozinho, porque inclusive eu não sei, então tem que chamar um colega que sabe mais, aí junta mais outros e vai dando uma mão pra mim. O senhor não trabalha? Eu trabalho à noite. Ah, e de manhã então vai começar a tocar? É, de manhã tem que dormir e trabalhar. Aqui mais a dificuldade que tem é a água. Quando o caminhão da prefeitura passa, resolve o problema de água aqui? Ou... Resolve, mas logo acaba, né? 1000 litros só. Para quem tem família, 4, 5 filhos, como que vai fazer? 1000 litros acaba logo. Outro problema que tem no morro. Voltamos para casa, trabalhamos o dia, fizemos 14 horas, 15 por dia. Quando chegamos em casa, precisamos levar a mulher ao médico. Cadê a condução? Aí eu saio de casa às vezes 5h30, para poder sair daqui 15 para as 7. Que hora que a senhora chega em casa de volta, à noite? A hora que chego em casa, 7h30, 8 horas. Aí o negócio é comer e dormir, daí porque já está cansado. Só vai dormir porque não tem mais o que fazer, porque não dá mais para fazer nada mesmo. É isso aí. Já se falou em desconcentração industrial, já se falou em controlar a imigração, já se falou em muita coisa, mas São Paulo não para de crescer. Para discutir esses problemas, nós trouxemos algumas pessoas aqui no estúdio hoje. Primeiramente, o secretário dos Negócios Metropolitanos, Mário Trindade, que é inclusive encarado como uma espécie de superprefeito de todos esses municípios que circundam a Grande São Paulo, sem, evidentemente, esquecer a sua autonomia. Temos também Cândido Malta Filho, da Coordenadoria Geral do Planejamento, COGEP, órgão responsável por uma série de ordenações da cidade de São Paulo. Temos o jornalista Pedro Zan, que cobre especificamente os problemas urbanos de São Paulo e da grande metrópole. E temos o deputado Armando Pinheiro, que se elegeu justamente tendo como base eleitoral esses moradores da grande São Paulo. Para dar início ao nosso debate, nós gostaríamos de perguntar ao secretário Mário Trindade. Hoje em dia, não se encara em demasia o habitante da grande São Paulo apenas como um ser que trabalha, um ser que produz, mas basicamente sem direito ao lazer, à facilidade que uma série de elementos da vida moderna oferecem
enfim, uma pessoa que sai de casa, produz em alguma indústria, em alguma empresa e volta para casa e só dorme. Como seria possível mudar essa mentalidade? Essa mentalidade existe, secretário? Lucas, eu agradeço a sua pergunta. E aquele programa que nós vimos há pouco levantou a problemática da região metropolitana, mas que não é só da região metropolitana de São Paulo, é de todas as regiões metropolitanas do país e do exterior. Eu gostaria de dizer a você e ao nosso telespectador, eu já vivi esse problema como dirigente de indústria, como dirigente de empresa, aqui mesmo em São Paulo. E me dava dó ver os nossos trabalhadores viajarem até 6 horas por dia para chegarem ao trabalho e voltarem para casa, a ponto de precisarem fazer uma segunda refeição, além do almoço que já faziam na fábrica, fazer o lanche e levar uma parte desse lanche para casa para cobrir as suas necessidades. Esse problema é um problema decorrente da explosão do crescimento de São Paulo, que é hoje um grande centro em toda a América Latina, o maior deles, de serviços e o maior polo industrial dessa região do mundo. E o que nós temos que fazer não é encarar o homem com aquilo que você disse, Lucas, que infelizmente ainda há gente que pensa assim, mas nós não encaramos dessa forma. Encaramos como gente, como nós, que precisa trabalhar para viver e que vem para São Paulo que oferece oportunidade de emprego. E para seu registro e registro do nosso telespectador, o dinamismo dessa região é tão grande que nos últimos 10 meses nós aprovamos aqui em São Paulo 3.068.000 metros quadrados de novas fábricas ou de expansões de fábricas que representam 200.000 novos empregos, correspondente a uma população de mais 1 milhão de habitantes. Você diz parar de crescer, como é que você pode, por decreto, por lei, parar de crescer, exigir passaporte do brasileiro que vem trabalhar em São Paulo? Não, as soluções são outras e nós teremos a oportunidade de discutir. Acredito que tenha respondido a sua pergunta. Esse pessoal que normalmente, como está no nosso primeiro programa, eles vêm do Nordeste, vêm do Paraná, vêm do interior de São Paulo. Aqui eles querem fugir ao aluguel. Eles têm que ir para uma região sem nenhuma infraestrutura, onde eles conseguem pelo menos comprar um terreno barato e construir sua casa. Hoje já se chamam dos boias frias da cidade. Esse problema é algo sem solução, senhor Cândido? Não, é um problema que terá que ter solução. O que nós temos que encontrar são as causas do surgimento desses problemas e procurar solucioná-las. E não são poucas essas causas. Uma delas, por exemplo, eu acredito que o Jardim Damasceno não deve escapar a essa condição, é a clandestinidade do surgimento de loteamentos em São Paulo. Se pode dizer, por exemplo, que 70% dos loteamentos que construíram São Paulo têm origem clandestina. Muitos foram iniciados ao longo do tempo. Eu fiz até um levantamento e verifiquei que na Prefeitura de São Paulo há uma anistia a cada 8 anos, o que mostra já que é um problema crônico, o do crescimento clandestino, quer dizer, sem controle. Então, controlar o crescimento é fundamental. É preciso encontrar meios para que esse controle seja possível. Por enquanto, não é. Mas existem já ideias em andamento, e só para não deixar de citar uma delas que eu considero a mais importante, é o projeto de lei do senador Otto Lehmann, que está na Câmara Federal e que dará instrumento às prefeituras para coibir os loteamentos clandestinos. Hoje, as prefeituras estão de mãos amarradas. Enquanto as prefeituras continuam de mãos amarradas, o pessoal que vive desses problemas raciocina da seguinte forma: nós precisamos de alguém que se interesse pela nossa situação. E quem melhor do que aqueles políticos que vêm, em época de eleição, falar dos seus programas? Deputado, uma reclamação constante, não só no Damasceno, mas em muitos bairros de periferia, são aqueles políticos de véspera de eleição. O político, hoje em dia, estaria com poucas possibilidades de atuar nessas áreas? Ele estaria limitado pela força do Poder Executivo? Ô Luiz Carlos, a pressão
é muito grande. E não é só sobre os políticos, é sobre todos os organismos públicos. Há um processo repetitivo. Eu acho que, além da falta de um instrumento jurídico adequado, como disse o Cândido, há uma timidez do poder público. Porque, ao mesmo tempo em que a prefeitura procura regularizar um loteamento clandestino, surgem vários loteamentos clandestinos. É um detentor de uma gleba, que nem sempre é seu dono, que a loteia, que faz uma pequena infraestrutura, ajuda a construção das primeiras casas e depois vai atrás do político para conseguir pavimentação, iluminação, posto de saúde, escola, e aquilo vai sendo acudido e assim vão crescendo os bairros de São Paulo e vai se alastrando a periferia. Hoje são mais de 3.000 loteamentos clandestinos em São Paulo. E é uma demanda de 500 a 600 mil habitantes que acrescem nesta cidade por ano, isso não tem limite. Não adianta lei, não adianta nenhum remédio que possa realmente minorar esse problema. Precisa ser o problema atacado na sua raiz e desviar essa corrente migratória de São Paulo. Eu gostaria também de acrescentar que problemas como o do Jardim Damasceno não se limitam a questões relacionadas à legislação, embora eu tenha entendido muito bem o que o Cândido quis dizer. Mas as estatísticas superam todas as previsões. O poder público não consegue atender ou simplesmente acompanhar as necessidades da população. À medida que é possível debater as carências da cidade, a população toma contato com essa realidade, que é cada vez mais geral. O que fazer? Até hoje, o poder público segue a reboque essa expansão ou inchaço. O chamado paulistão, o morador da grande metrópole, da região metropolitana, não se satisfaz com planos ou promessas. Em termos práticos, o que fazer em meio a tantas biafras como o Jardim Damasceno e poucas suíças dentro de uma mesma região metropolitana? Me parece que esse é o problema básico. Eu gostaria de saber dos senhores o que acham disso. Se tem soluções para essas dúvidas. Pedro, evidentemente, o Armando colocou muito bem o problema quando disse que isto é efeito de causas muito variadas, uma das quais é que nós tentamos remendar efeitos através da legislação, que acaba por não ter base na realidade, acaba por se tornar absolutamente ineficaz, e não é o caso só da região metropolitana de São Paulo, porque a força de atração, a atratividade de uma metrópole como São Paulo é incoercível, ela é incoartável, ela não pode ser contida por medidas legislativas, senão por uma orientação global que não é só necessária no Estado de São Paulo, mas é necessária por uma política nacional de desenvolvimento urbano que coordene a geração de empregos com as facilidades e a infraestrutura urbana. Não adianta nós fazermos uma legislação coercitiva, porque nós geramos mais loteamentos clandestinos. É muito mais fácil se fazer um loteamento clandestino do que se aprovar, de acordo com a legislação vigente, o parcelamento de solo para que se possa usar em termos de habitação ou de qualquer outro uso de solo urbano nesse país. Não é só tampouco na região metropolitana de São Paulo. Essa colocação eu gostaria de fazer, Pedro, porque todas as colocações que foram feitas se referem a efeitos. E eu estou fazendo uma colocação de causa. E gostaria de debater. Se você me permite... Por favor, Armando. A questão de 15 anos atrás, eu conheci a Vila Brasilândia, que fica um pouco antes do Jardim Damasceno. Hoje nós temos 4 ou 5 mil jardins damascenos na cidade de São Paulo. Tranquilamente. 15 anos, a Vila Brasilândia era um jardim damasceno. Não tinha nada. Muito bem. O bairro começou a se desenvolver. A água para chegar à Vila Brasilândia levou esses 15 anos da época que eu a conheci. Está chegando agora, no alto da Vila Brasilândia. A Sabesp está instalando agora. Dentro de alguns dias, inclusive, haverá a inauguração da elevatória, porque foi dificílimo colocar água no terreno com aquela topografia. Agora, não havia previsão de nenhum loteamento. O loteamento aconteceu à revelia do poder público. Então, Pedro, o poder público não comanda os acontecimentos. Ele é comandado por eles. Mas o Pedro coloca justamente um dado importante, que até hoje o poder público, bem ou mal, ele está a reboque dos problemas. Como seria possível ele se adiantar
a todo esse problema de crescimento urbano e já planificar melhor antes que o problema como o Damasceno aconteça. Teoricamente era pôr uma placa em todas as entradas de São Paulo, proibida a entrada. Isso é utopia. Mas desde que existem empregos... É utopia, isso é o custo do desenvolvimento e da atração. É como disse o Mário Trindade, nosso eminente secretário, precisa ir buscar os problemas na sua origem, na sua raiz e detectar por que São Paulo cresce a 500, 600 mil habitantes por ano, em detrimento de todo este Brasil que está aí por ser explorado. Mas, deputado, o custo do desenvolvimento hoje seria justamente 10 ou 15 anos, ou 20 ou 30 anos na vida de um jovem, como aquele casal, que não tem como se divertir, não tem como levar seu filho a passear, nem nada. Esse seria o preço do desenvolvimento? Não, eu quero saber por que ele veio para cá. Meu querido amigo, eu gostaria de colocar um problema para vocês, para nós todos e para o nosso telespectador. É um problema que eu vivi há 15 anos. O Armando falou há 15 anos, eu vivi esse problema há 15 anos. E quando no Banco Nacional da Habitação, há 11 anos, nós desenvolvemos o Planasa, que veio, afinal, viabilizar a água para a sua Vila Brasilândia, mas que naquela época não havia nenhum mecanismo para se atender a isso no Brasil inteiro. E hoje este programa, no programa de água, está em 2.067 cidades, já abastecendo 65 milhões de habitantes. Na cidade de São Paulo, os dados da Sabesp nos indicam que nós já estamos abastecendo 9 milhões e 800 mil habitantes, faltando 1 milhão e 600 mil habitantes a abastecer de água tratada e canalizada. E a maior das dificuldades não é chegar distância a mais de 100 quilômetros de distância. Este é o outro tipo de problema que nós vamos ter que certamente debater na busca das causas desse problema. Então, eu coloquei um outro problema. Eu pergunto, quando se apresenta esse problema, Lucas, e vocês apresentaram muito bem, é que, e se não houvesse essa alternativa? Que foi o mecanismo de se gerar recursos para acompanhar e buscar descontar o atraso em que nós nos encontrávamos. Como estaríamos nós hoje? Não estaríamos nesse quadro que nós estamos vivendo aqui, não. Estaríamos muito pior. Eu gostaria de chamar a atenção para o que se chama, numa linguagem mais técnica, mecanismos institucionais. E são leis, são regulamentos, são dispositivos que vão ajudar no controle do desenvolvimento urbano. É desde a parte de financiamentos, estabelecer todo um sistema de financiamentos, até uma série de recursos, é uma série de leis que vão armar o poder público a controlar esse processo. Eu entendo que é por aí. Mas eu gostaria de mostrar um outro ângulo que também eu gostaria de ver discutido nesse programa. Só um parênteses nesse ângulo, Cândido. A lei que você se refere, do ex-senador Otto Cirilo, estabelece uma disciplina para se constituir loteamentos e dificulta o loteamento. E quem fizer loteamento clandestino vai para a cadeia, não é isso? Exato. Muito bem. Aplica essa lei, não faz loteamento. Onde é que você vai pôr esse pessoal que chega em São Paulo? Espera um instante. Espera um instante. Nós temos que modificar as atuais leis de loteamento. E eu diria que em todo o Brasil. Eu acho que há algumas exceções, as leis são realistas. Normalmente, o que se quis fazer foi coibir o descontrole através de uma legislação sucessivamente mais restrita. Então, a lei de São Paulo, por exemplo, é uma lei que exige tudo. O loteador tem que pôr água, tem que pôr esgoto, tem que pôr pavimentação e iluminação. E acaba não pondo nada. O preço que fica ao lote, pondo tudo isso, é inviável para a população da periferia. Então, nós temos que, simultaneamente, aprovar a lei do senador Otto Lema e modificar a nossa lei aqui municipal e de outros municípios brasileiros. Mas eu volto a perguntar, aonde vai a corrente migratória que para cá se dirige nesse fluxo? Terá que ir para esses loteamentos que não serão mais clandestinos. Cândido, mas eu lembraria que o problema todo é de oferta de terra urbana, com infraestrutura a preços acessíveis às populações. Esse é o problema básico. E todas as tentativas que foram feitas transferem ao poder público os investimentos necessários para você completar essa infraestrutura. E até quando nós vamos ser capazes de absorver isso? E o custo social e o custo financeiro dessas dificuldades dessa população que aqui foi mostrado é este custo. É a defasagem no tempo, até que o poder público vá suprir essas necessidades,
é o custo da urbanização que é transferido para um custo social, uma vez que nós não temos recursos que se acumulem num ritmo igual ou superior à taxa de urbanização. Esse é o nosso problema. Parece que é um consenso, acredito que por parte de todos, de que os jardins damascenos... Da Vida de São Paulo? Exatamente. Surgem muito mais rapidamente do que qualquer possibilidade de atuação do poder público. Os depoimentos cada vez mais sentidos dos administradores vêm a demonstrar, vêm a provar que isso é verdadeiro. Hoje eles fazem publicamente verdadeiras confissões em torno de seus problemas como administradores. E eu gostaria de lembrar ao deputado que na própria mensagem que o governador enviou à Assembleia para o orçamento do próximo ano, consta uma referência de que as despesas de custeio, ou seja, manutenção e conservação do Estado, serão proporcionalmente muito maiores do que o crescimento da arrecadação do ICM. Me parece profundamente grave. Né? Não, é pior, Pedro. O custeio do Estado corresponde à arrecadação do ICM. São 150 bilhões de ICM previsto no orçamento para 80 e 150 bilhões de custeio da administração. A rigor, o investimento do Estado é feito com outras receitas menores e com processo de financiamento. Gostaria de lembrar também que, segundo palavras do próprio prefeito, proferidas recentemente, o município não tem recursos para investimento, praticamente nenhum, não tem nenhum recurso em 80 e depende fundamentalmente de recursos do governo federal e externos, via empréstimos, para poder sobreviver em 80 e fazer alguma coisa além de manter e conservar a cidade. Mas você sabe por quê? Porque a cidade de São Paulo tem um custeio, em média, 5 vezes maior que uma cidade média do próprio estado de São Paulo. Você pega uma cidade como Rio Preto, tem uma arrecadação hoje de 200 e poucos milhões para cerca de 200 milhões de habitantes. Então dá mais ou menos... 200 mil habitantes. Dá mais ou menos 1.000 cruzeiros de contribuição per capita por habitante. São Paulo tem uma arrecadação prevista de 45 bilhões para quase 9 milhões de habitantes, ou seja, 5 mil cruzeiros per capita por habitante. Então, a cidade de São Paulo custa 5 vezes mais caro por habitante e o pior, não tem dinheiro para os grandes problemas. Deputado, se fala muito em custos aqui. E esse é um problema sério de São Paulo. Enfim, não se pode investir tanto nos ônibus que essa população pede, na água que lhe falta, não se pode investir no lazer, que é importante, não se pode investir em casa própria para esse pessoal morar. Agora, esse problema é específico da cidade de São Paulo? Por que o custo de São Paulo é tão alto? Por que vem tanta gente para São Paulo? Porque tem 12 bilhões de habitantes. E por que vem tanta gente a São Paulo? Será que atacar o problema na cidade de São Paulo não é camuflar um problema maior? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre custos, porque eu sou um pouco conhecido como especialista em custos de urbanização. Eu fui um dos primeiros que levantou esses custos de forma sistemática. E realmente os custos de São Paulo são dos mais altos do mundo, vamos dizer assim, em termos de custo de cidade, custo de urbanizar a cidade. Uma parte desses custos altíssimos derivam da forma como que está organizado o espaço. E eu quero chamar aqui a atenção para os chamados vazios urbanos, que são terrenos vazios dentro da cidade que encarecem sobremaneira toda a infraestrutura, porque estende a cidade muito mais do que ela seria necessário para atender a mesma população. Cândido, você sabia que hoje está instalando 20 metros de canalização para fazer uma ligação de água, quando a média até hoje era de 12 metros por ligação. É só um dado corroborando o que você está dizendo. Então, nós temos hoje uma extensão de redes de água, de redes de pavimentação, que não atende habitante nenhum, porque atravessa terrenos vazios. Eu até, como assim, imagem, digo que servem habitantes fantasmas.
porque são os habitantes dos terrenos vazios. Os futuros habitantes. Ou futuros habitantes, que deveriam estar ali e não estão. E também o custo de transporte, que hoje está ficando cada vez mais caro pelo cada vez mais crescimento do preço do óleo diesel, da gasolina, claro, atravessando esses vazios urbanos diariamente. São Paulo tem 15 milhões de viagens dia, atravessando esses vazios urbanos. Eu calculei que só em custo de gasolina e diesel gasta-se em São Paulo mais por causa dos vazios urbanos, fiz o cálculo de quanto isso acresce nos custos, do que se arrecada em imposto territorial. Sem sombra de dúvida. É um enorme prejuízo. Isso se você considerar só o município de São Paulo. Se você considerar a região metropolitana, você tem 17 milhões de viagens diárias e dentro dos próximos anos teremos 25 milhões de viagens diárias. A metade disso é feita de ônibus que consomem aqui 540 milhões de litros de óleo diesel por ano. Agora, eu queria fazer uma intervenção, por gentileza. Eu acho que, pela própria profissão, nós somos obrigados a ser extremamente práticos, né? Eu acho que não se trata de discutir a inviabilidade da cidade, muito menos o que nós faríamos se tivéssemos uma legislação de uso do solo que estivesse de acordo com a nossa realidade, mas sim, no momento, já que nós não temos essa legislação e temos uma realidade flagrante, que o próprio Jardim Damasceno revela com imagens violentas, assim, fortes, de impacto, né? Eu acho que o importante é nós discutirmos uma realidade mais palpável do dia a dia do paulistão, do morador da Grande São Paulo, que é o que fazer com os recursos que nós dispomos, com as possibilidades existentes, já que nós não temos uma legislação adequada, já que nós não temos todos os instrumentais que permitiriam uma atuação mais efetiva. Enfim, eu acho que o problema... como solucionar o problema do ônibus dentro desses custos que nós temos? Como lhes dar maior condição de pegar sua água? Enfim, como tornar a vida, mesmo com esses custos, mais fácil? Eu gostaria de fazer uma resposta dura. Eu digo, esse milagre ninguém vai conseguir. Ou nós conseguimos ir às causas e resolvê-las, ou não resolvemos o problema dessa cidade. Eu acredito que a gente possa fazer as duas coisas concomitantemente. Ir às causas e atuar agora, já. Bom, atuar agora dentro dos limites. Nós estamos atuando, diga-se dentro de dos passagem. limites. Vamos colocar, Pedro, essa colocação é extremamente importante. Nós já estamos trabalhando, por exemplo, na coordenação de transportes, mas o que não se pode fazer é levar transporte a cada um das áreas de grande declividade na região que não poderiam estar ocupadas por habitação de forma alguma, porque não há condição nem sequer de preservação de mananciais que vão nos fazer falta em 10 ou 15 anos, quando se esgotarem os atuais mananciais. Mas eles vão para lá porque não existem outros espaços. Mas então o que é preciso é que nós tenhamos condições de oferecer alternativas com infraestrutura urbana. E é isto que nós estamos buscando. Secretário, eu queria aproveitar o seu exemplo. Eu acho que ele é extremamente importante. E o senhor tem uma proposta de integração de diversos meios de transporte, prática, econômica, eficiente e que atende o triplo da população que se utiliza de transporte num curto espaço de tempo, com pequenos investimentos. O senhor é testemunha de que essa proposta foi criticada, colocaram óbices, dificuldades para que ela possa se tornar realidade a curto prazo. Se, em outras condições, o senhor pudesse implantá-la, tenho certeza que o senhor já teria feito. Mas não tem a menor dúvida. O que acontece, porque ela tem o interesse da população. É muito e, no fácil. entanto, são colocadas dificuldades e o senhor não consegue realizá-las. Nós vamos consegui-lo apenas com coragem e muito trabalho, porque é coisa de bom senso, Pedro, que às vezes é muito mais fácil você reclamar contra a escuridão do que acender a vela. Nós estamos já acendendo as nossas velinhas. E espero que a população tenha soluções para uma opção de problemas que nós estamos aqui discutindo. Eu acho que a vela principal para acender, para evitar a escuridão de São Paulo, que você se referiu na sua imagem, é realmente conter esse crescimento. Eu não acredito, Armando, se você me permite. Eu não acredito que numa cidade que cresça a 500 a 600 mil habitantes por ano, e neste
déficit, nessa insuficiência orçamentária, vai resolver os grandes desafios. Primeiro, não tem mais onde buscar água, já vai a mais de 100 km de distância. Segundo, a demanda de transporte é crescentemente maior que a capacidade de oferta de transporte. As distâncias e os momentos maiores cada dia. O problema da poluição é incontrolável. O problema que você se referiu, Luiz Carlos, de ônibus, e por coincidência um bairro perto do Jardim da Bacena, que se chama Vila Esmeralda, recentemente me mandaram na Assembleia Legislativa um abaixo-assinado pedindo ônibus para Vila Esmeralda. Pois bem, eu me dirigi à Secretaria de Transporte do município, foram verificar na regional, não está nem cadastrado esse bairro. Então, oficialmente, a prefeitura ignora que existe esse bairro, e ele existe. Mas, deputado, perto do que o senhor fala, o conselho é o seguinte, mude-se. Não é mude-se. Nós temos que resolver os problemas de São Paulo contendo o crescimento. Eu acho até que nós, democraticamente, deveríamos dar a palavra a CETESB, porque, entre outras afirmações, o senhor disse que o problema da poluição é incontrolável. É incontrolável. Todos os rios de São Paulo são caudais de esgoto. E a população é que polui. O senhor está subestimando a tecnologia, o desenvolvimento? Não adianta você fazer, através da Sabesp, os grandes emissários de esgoto, a CETESB ficar fiscalizando cada uma das empresas, se dezenas ou centenas de pessoas jogam tudo nos rios e fazem ligações clandestinas, porque a estrutura da cidade não tem outra alternativa. Então é um círculo Gostaria de lembrar ao senhor que, na medida em que nós oferecemos serviço, ou melhor, o poder público oferece serviço, a população torna-se mais exigente. É natural que o senhor torne-se também mais exigente. Mas a verdade é o seguinte... O senhor está refletindo o anseio da população. Dentro desse seu raciocínio, eu volto ao exemplo da Vila Brasilândia. Há 15 anos ela era um caos. Hoje ela tem água, tem esgoto, hoje ela tem iluminação, ela tem centro de lazer, tem escolas, tem transporte. Agora, adiante dela, alguns quilômetros, já tem dezenas de vilas Damasceno. Esse é o drama da cidade. O programa enfoca o exemplo típico dos 3 ou 4 ou 5 mil loteamentos clandestinos conhecidos, fora os desconhecidos, e que vive o drama do sobe e desce com a lata d'água na cabeça, que já deu tanto samba neste país, mas que é realmente um problema multiplicado por N hoje em São Paulo e que só pode ser resolvido se contiver esse crescimento. O doutor eu gostaria de dizer e fazer uma colocação, e não é para fazer uma favela, veja bem, busca-se comprar um lote de terreno para se fazer no mutirão a sua casa própria. Não é que isso é uma força altamente positiva na coletividade. O que ela precisa ser direcionada de maneira a não criar os problemas que vem criando, através da oferta de áreas com infraestrutura urbana. Nós gostaríamos de voltar ao seguinte aspecto. A situação no Damasceno é a mesma situação de muitos lugares da periferia de São Paulo, que abarcam Parelheiros, e de outras cidades ao redor de São Paulo, Osasco, Guarulhos, ABC e muitas outras cidades que têm a mesma qualidade de vida, ou seja, a mesma má qualidade de vida. Todo esse pessoal vem para São Paulo procurando uma ascensão. Então, talvez aí esteja também um dos aspectos do problema que devesse ser discutido. Por quê? Todos vêm para São Paulo, ou vêm para a grande São Paulo, e se frustram aqui. Qual seria a solução para que não viesse tanta gente para São Paulo? Vem do Paraná, vem do Nordeste, vem do interior do Estado. A maioria hoje do interior do Estado, eu gostaria de deixar isso já nítido no espírito do nosso telespectador. Hoje o processo é muito mais de esvaziamento do interior de São Paulo do que a vinda de imigrantes de outros estados da federação. Mas não seria justamente a opção industrial do nosso desenvolvimento econômico que gerou não só a opção industrial, Lucas, mas também é que São Paulo se tornou, por força mesma desse enorme conglomerado urbano, num centro de serviços e que como disse no início desse programa, não existe outra conurbação, outra metrópole na América Latina que tenha este buquê de serviço a oferecer à população. É o paradoxo, é o exagero dos extremos que nós encontramos aqui, o contraste entre o máximo de riqueza e a miséria mais absoluta, que gera todos os problemas de criminalidade, os problemas de insegurança, de agressividade que nós estamos vivendo aqui. Então, se me perguntarem quais os remédios para isso, ele não está na erradicação dos efeitos aqui, mas sim na busca das suas causas. É como se nós estivéssemos tratando o câncer só nos seus efeitos,
Nós temos que remontar as suas causas para poder resolver o problema. São Paulo seria incurável, secretário? E não tem São Paulo é incurável? É curável. Eu posso dizer a você, hoje é o nosso... É perfeitamente curável. Há exemplos de outras cidades no mundo, como Londres, como Paris, como Nova York, que têm hoje outra qualidade de vida, porque se atacaram os problemas adequadamente às suas condições, de forma sistêmica e de forma oportuna. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer esta transformação num inchaço, num crescimento ordenado, porque estamos atrasados. Mas isso uma pergunta objetiva. Você que tem uma experiência nacional e internacional, como engenheiro, como administrador, como ex-presidente do BNH, e hoje com a responsabilidade de secretários metropolitanos, quais são, dentro de um elenco, quais são aquelas metas prioritárias para conter o crescimento de São Paulo e criar uma nova fonte de polarização dessas indústrias e desse crescimento fora da grande metrópole? É um problema extremamente delicado e difícil, mas é a geração de novas alternativas de emprego e oportunidade de acesso à educação, à saúde, ao lazer, enfim, às condições de vida urbana que você encontra hoje no interior do estado de São Paulo, melhores que em qualquer outro estado do Brasil. E que, não obstante, não está sendo adequadamente utilizado. Eu vou citar para você um exemplo, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem um setor de serviços variegados e diversificados, uma economia diversificada e não tem uma pressão no sentido da sua população vir para São Paulo, pelo contrário. Por quê? Porque oferece qualidade de vida à sua população. Por que não fazermos dezenas de Ribeirões Pretos no estado de São Paulo? Essa é uma tese que eu deixo com o nosso telespectador e com vocês. Gostaria de levantar uma questão que é um pouco diferente dessas questões que foram levantadas, mas eu considero um problema grave para São Paulo e talvez até para outras cidades do interior do estado e que ainda é pouco conhecido. Queria aproveitar até esse programa para divulgar certos dados pouco conhecidos. São Paulo está tendo um crescimento de favelas em mais de 50% ao ano, município de São Paulo. A migração está da ordem de 1,8% ao ano. Portanto, o crescimento da favela não pode ser explicado simplesmente pelo crescimento migratório. Está havendo dentro da metrópole, dentro do município, um empobrecimento relativo das populações que já estão morando aqui, que não moravam em favelas e que estão sendo levadas a morar em favela, porque ninguém gosta de morar em favela, estão sendo empurradas para a favela por um fenômeno ainda pouco conhecido interno à cidade. Perfeitamente, Cândido. Então, precisamos investigar bem isso, estamos tentando encontrar causas desse fenômeno. Cândido, uma das causas está visível no programa, é a fuga ao pagamento do aluguel de um cômodo, uma meia-água, como o pessoal chama, a fuga ao pagamento do aluguel que não leva a nada. E eles pretendem transformar este pagamento do aluguel, como nós vimos no primeiro programa, em um investimento de família para que eles não sejam desalojados. É o sentido da propriedade, é o sentido da busca da segurança para a família, que está sendo a causa fundamental disso. Se você for analisar esse pessoal, você vai encontrar uma constante, a desqualificação profissional que tira o acesso de um mercado de trabalho. Não, os dados que nós temos não confirmam isso. São hoje trabalhadores qualificados, semi-qualificados, que mantêm empregos constantes. Apenas nós estamos verificando que eles não estão podendo pagar o custo de morar. Exatamente. Usando essa expressão, custo de morar, exatamente, que seria o aluguel, e acrescentar ao aluguel o custo de transporte.
São famílias que não estão podendo condomínio do apartamento. O custo elevado, cada vez mais elevado, do transporte em relação ao salário mínimo. Nós temos estatísticas mostrando que essa transferência do custo crescente do diesel para as populações, que é o que estamos fazendo, está fazendo... tarifa de ônibus. Da tarifa de ônibus, está fazendo crescer esse preço mais depressa do que o salário em geral. E, ao mesmo tempo, expulsando para a periferia da cidade essa população. Doutor Cândido, para que não fique uma visão assim, para que o espectador não tenha uma visão um pouco distorcida da questão, eu gostaria de lembrar que o problema de São Paulo não está necessariamente dentro dos limites do município ou da sua região, né? Mas sim fora, né? É importante que essa questão seja meditada por todos aqueles que nos assistem, porque eles não estão necessariamente ou apenas aqui dentro. Eles existem nas outras 8 regiões metropolitanas do país, e podem ser identificados e até confundidos, né, por essa mesma população. Então, por que ele procura a cidade, né? Não é só a cidade, Armando, me perdoe. O exemplo do Rio Grande do Sul, com a política de região metropolitana, determinou uma concentração, que era de 27% da população na área metropolitana do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Em 4 anos apenas, a população passou a se concentrar em 31% da população do estado nessa mesma região, em apenas 4 anos. E na região metropolitana de São Paulo, se você quiser ver os elementos tendenciais que nós temos, o que está para acontecer aqui, nós facilmente nos próximos 10 anos atingimos 64% a 65% da população de então do estado aqui na região metropolitana. No entorno, a região metropolitana mais Campinas, Sorocaba, Santos e São José dos Campos, nós já temos 74% da população e 92,4% da geração de ICM. Não precisa dizer mais nada. Eu gostaria de pedir, para finalizar este programa, a cada um dos participantes, começando pelo deputado Armando Pinheiro, que, como se estivesse num jardim damasceno dessa grande metrópole, e depois de ouvir todas as lamentações e toda a maneira como esse povo se relaciona com o seu meio ambiente, qual seria a sua palavra a eles em termos de perspectiva, em termos de realidade? Eu convivo com esse povo da periferia, com o político, não só indo a esses bairros, mas recebendo diariamente na Assembleia o drama desses bairros. Acima de tudo, eu dou uma palavra de esperança. Este país é grande, se existe um país neste mundo que tem possibilidade de evoluir, é o Brasil. Vamos, através da educação, vamos, através de medidas que realmente possam reequilibrar o futuro desenvolvimento deste Estado, deste país, encontrar as soluções para uma melhor qualidade de vida do povo brasileiro. Muito bem. Pedro Zan, suas palavras são de esperança também? Eu diria que é quase impossível afirmar que a gente tem uma noção do que eles vivem e sofrem, né? Entre outras coisas porque nós não sentimos na pele os mesmos problemas, somos de classes diferentes, né? Mas eu acho que, independente desse fato, a gente tem que ser otimista e acreditar que, através da consciência pública, seja possível melhorar as condições de vida dentro de uma metrópole como a nossa, que, apesar de todos os pesares, nos orgulha de termos nascido aqui. Cândido. Bom, eu gostaria de fazer um apelo para que ninguém pense que, para solucionar os problemas de São Paulo, ou de qualquer cidade brasileira, é possível fazê-lo através de soluções de casos isolados, como o do Jardim Damasceno. Para resolver o problema do Jardim Damasceno e de todos os jardins damascenos, é preciso compreender um conjunto de fatores. Não estou aqui fazendo demagogia. É só da compreensão desses fatores é que vai poder sair alguma solução. Mas eu sou otimista quanto a isso, porque essa consciência dessa interação, dessa conjugação de fatores é crescente. Mas é preciso que todos colaborem nessa compreensão. E eu vejo esse programa como um programa muito útil para dar esta visão de conjunto. Para todos, para o Jardim Damascenos, para nós que estamos em busca disso. É preciso um debate público amplo
para ir às raízes dessas questões. Só assim é que resolveremos. Secretário, finalmente, o pessoal do Damacê não assiste programas como este que foi citado e vê que o problema é difícil. Mas no dia seguinte ele toma o seu ônibus lotado e vai buscar sua lata d'água lá no fim da ribanceira. O que o senhor teria a falar com relação a isso? Eu gostaria de dizer ao nosso telespectador e a todos os nossos companheiros, em primeiro lugar, que isto já foi pior. Isto já foi pior. Há 10 anos atrás, um período entre 1965 e 71, eu presidi um órgão que tirou das favelas do Rio de Janeiro 400 mil habitantes. E lhes deu moradia condigna e gerou empregos. Nós podemos repetir este processo neste país, é o que nós estamos procurando fazer. Geramos o Planasa e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que beneficia o nosso telespectador, que combateu naquela época o Fundo de Garantia, que está aí hoje como uma conquista social. É dentro desta ótica que eu vejo os nossos problemas. Nós temos que trabalhar hoje acendendo a nossa vela e, ao mesmo tempo, buscando energia para fazer os nossos faróis do futuro. É a resposta que eu daria. Não é otimista, é absolutamente realista. Pois bem. As discussões sobre os problemas metropolitanos são praticamente infinitas. Esse programa não se esgotaria nessa meia hora. Metrópolis cumpriu hoje apenas uma função: tratar genericamente de todos esses problemas. Nossa série continuará na próxima semana, abordando um novo aspecto do intrincado problema que representa a Grande São Paulo. No próximo programa, músicos e outros personagens dessa cidade mostrarão sua forma de relacionamento com ela. Até lá.